Parece que me enganei. Sim, existe algo pior do que o evangélico obtuso, retrógrado, da idade do bronze. Existe um ser mais desprezível do que o católico acobertador da pedofilia repugnante. Pior ainda do que o espírita falsário, criador da ciência do além. Esse ser é o ateu vendido, covarde e cego. Os primeiros que eu disse ainda possuem a desculpa da fé imbecil que os venda, os oblitera em sua razão e raciocínio. Já o último, nem isso pode alegar. Desposada dos dogmas, pode enxergar livre de névoas todos os malefícios da crença infundada, mas mesmo assim opta por não fazê-lo. E pior, ataca quem o faz. Esse vilipendiador de suas próprias conquistas é um ser deplorável, não há dúvidas. Ele cospe nas valas rasas em que foram enterrados aqueles ateus que foram torturados e queimados para que ele um dia pudesse ser o ateu de peido mole que ele é hoje. Esse ateu de areia não suporta uma rajada de vento, um pingo de chuva e já se desfaz, já corre por abrigo. Sob a esparrela da afirmação de ser old school, de ser isso ou aquilo, ele tenta definir a conduta de outros para justificar sua palmolescência. O poltrão descrente merece escárnio, apenas isso. Em seu conforto de sofá dominical, ele flerta com a religião. Em sua inércia filosófica, digna do maior dos bundões, ele passa a mão na cabeça do clero, acata o dízimo explorador e aprova o médium prestidigitador. Ele é insensível à história, nega o preconceito contra seus pares, mesmo que pesquisas e números os apontem indubitavelmente. Se me perguntarem, eu serei o primeiro a dizer: não há obrigação em militar, em defender nada. Ateísmo é apenas a descrença em Deus ou divindades. Mas e daí? Pergunto de volta, por que não defender o que acredita e o que é certo? O que há por trás dessa resistência à militância de causa absolutamente justificada, repleta de motivos absolutamente pertinentes e fartamente esposados? Será que esses ateus de açúcar não gostam da verdade? Ou melhor, será que têm apreço pela mentira? É o que parece. O que ganham em se empenhar contra a denúncia da máquina milionária dos dízimos? Por que se combater gente que oferece informações sobre crimes não apurados na ICAR? Em boicotar pessoas que lutam para que o uso de preservativos seja indiscriminado em países onde a AIDS é epidêmica? Por que seria errado dizer que o que não oferece evidências e provas não deve servir como referência para decidir o futuro de quem as deseja? Será que esses ateus de meia pataca são imunes às politicagens de uma bancada evangélica que, em suas tramóias e conluios de glossolalia, trabalham para impor suas crenças e costumes a todos, inclusive a eles próprios? Todos os ateus estão no balaio, os militantes ou não. Sim, porque a merda, quando bate no ventilador, suja todo mundo. Se vocês, sentados aí com a bunda na cadeira, não perceberam, esses direitos e liberdades que tanto apreciam não vieram de graça e não ficarão aí se depender de teólogos e religiões organizadas. Lembro de um fato inegável na história da humanidade. Em todas as oportunidades, ao longo dos séculos, todas as vezes em que a religião organizada teve o poder, ela sufocou direitos, suprimiu desejos e decidiu a vida dos outros. Seu objetivo é o dominar do pensar através da fé e do medo. O tempo passou, mas o fito é o mesmo. Não se enganem. Agora mesmo, esses mesmos religiosos estão no Congresso, lutando contra valores e posições seculares. E você, ateu de boutique, está onde? Sentado coçando o saco? Ótimo, bom para você. Mas por que se opor a quem se mobiliza contra isso? Vou dar um exemplo prático, cristalino. Os Estados Unidos, nação com potencial financeiro e intelectual quase limitado, ficou durante quase 10 anos sem poder fazer pesquisa com células-tronco por conta de decisões políticas absolutamente ligadas à religião. O quão se poderia ter avançado no estudo de uma possível cura para males como Alzheimer e Parkinson se não fosse a porra da crença asnática? Que os que creem, creiam na paz. É o seu direito democrático, é constitucional. Mas, por favor, não me peçam para bater palmas. Não aplaudo retardados dançando. Assim como é direito deles se manifestarem, e eles o fazem até nas condições públicas, é meu direito dizer o quão estúpidos são suas crenças. A regra, aliás, é essa. Eles me falam porque creem, mesmo que eu não os peça, e eu os digo porque isso é burrice. Simples assim.
Então, qual é o problema de vocês, ateus de mentirinha? Por que devo me calar? Não sei se vocês perceberam, mas a Inquisição já passou e não deixou saudade. Se vocês só querem colher os frutos e coçar a barriga cheia de direitos adquiridos com o trabalho dos outros, está ótimo para mim, mas por obséquio, nesse processo, não fiquem na minha frente, ok? E por derradeiro, se quiserem nos chamar com a pior conotação de neo-ateus, termo que não possui nenhum sentido, a não ser, é claro, de ofender e desmerecer, podem fazê-lo. Podem dar tiro no pé à vontade. A expressão é imbecil, mas ainda assim prefiro ser um novo ateu a ser um velho religioso. Prefiro ser um novo ateu que lida com a realidade a ser um crente decrépito, sufocado em minha própria ignorância. Prefiro ser um novo ateu a ficar cego pelo dogma escravizante. Prefiro ser um novo ateu a ser refém da punição imortal. Mas, sobretudo, e com certeza, prefiro ser justo com minha consciência, fiel ao que eu acredito e fazer a minha parte na luta por uma sociedade mais secular, onde a separação entre Estado e Igreja seja realmente respeitada, do que não fazer porra nenhuma e depois ficar reclamando. Mas eu não sou de manteiga. Não derreto ao primeiro sinal de calor, e isso faz toda a diferença.